Desculpa. Já temos quase 1 hora, meu Deus. Vamos lá. Táxis responde. Eu tenho adorado esse quadro, gente, porque chegam umas dúvidas para nós. Às vezes a dúvida parece simples. Eu acho muito engraçado. Eu acho que mais para o Nicolas do que para mim, mas chega assim: pode fazer uma pergunta? Escuta, pode fazer uma pergunta? Daí, claro, né? A gente sempre está adepto a discutir tributário. Eu, às vezes, até eu sou daquelas que falam de trabalho num jantar. Então, às vezes, as pessoas ficam: posso fazer uma pergunta? E daí, nessa, saem as dúvidas cabulosas que a gente depois fica até refletindo. Conta Verdade, para nós, verdade. Nicolas. O Táxi Responde hoje é todo seu. Então tá, né? Vamos lá. Não, uma dúvida que essa semana até quando me perguntaram, eu falei, é complicado, né? Tem coisa que a gente precisa se debruçar e fazer uma análise um pouquinho mais minuciosa. E veja, pensar, né? Abrir a cabeça. Toda vez que você tiver uma questão fiscal, uma pergunta que fizerem para você, e aí fica a dica também, mais uma dica, você nunca vai achar uma resposta objetiva, definitiva, rápida. Cuidado com coisas que você acha que é fácil, porque nem sempre será, né? Mas a dúvida é a seguinte: imagine que eu estou no estado do Paraná, certo? Estou no estado do Paraná, sou um fornecedor, vou vender para uma empresa que está na Zona Franca de Manaus. E nós sabemos que essas regiões, Zona Franca de Manaus, área de livre comércio, elas são administradas pela SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Para essa região, você tem incentivos de isenção de ICMS, pode ter, né? Não é sempre, mas você pode ter isenção de ICMS, pode ter suspensão de IPI e tributos federais também, PIS, PASEP, COFINS, enfim. Então a questão era, uma empresa fornecedora estava vendendo produtos para a Zona Franca de Manaus, certo? Mas a empresa de Manaus pediu para esse fornecedor do Paraná entregar esse produto em uma indústria no Paraná mesmo, para que fosse feito um processo industrial e depois de finalizar esse processo industrial, então aí sim o produto acabado ingressaria na Zona Franca. Quais são os problemas dessa operação? Porque toda vez que você emite uma nota fiscal para a Zona Franca, para a área da SUFRAMA, você precisa abrir um processo lá para internalizar a mercadoria, que é um protocolo de internalização da mercadoria. E isso gera uma checagem física dos produtos. Então imagine como é que eu vou emitir uma nota fiscal de venda para a SUFRAMA, só que o produto não vai agora. Ele vai primeiro passar por um processo industrial e vai depois. Aí a pergunta era, será que eu vou poder usar os incentivos? Né? Como que eu vou fazer a internalização que vai acontecer só depois e saindo de um estabelecimento industrial, e essa operação que eu acabei de relatar, que ela é chamada de industrialização à ordem, né? Industrialização à ordem é a operação. Como é que fica? Então, o que a legislação diz? Existem algumas portarias, inclusive, lá na SUFRAMA, que você não precisa internalizar imediatamente a mercadoria. Você tem até 120 dias para fazer isso. Após 120 dias, que você tem que fazer uma internalização extemporânea, que é um processo. Então, não há, pelo menos na legislação, restrição para você vender, entregar para um processo industrial e depois, passado um tempo, cuidando com os 120 dias, se for acima, daí você vai ter que fazer um processo administrativo, depois encaminhar esse produto para a internalização e aí, nesse momento, que vai ser feita a checagem em relação ao uso dos incentivos, seja isenção, suspensão, a depender do tributo que você está tratando, certo? Mas ela é interessante porque tem essa questão do protocolo e é uma região muito bem monitorada por conta dos incentivos. Se você cometer um deslize, não se fizer o protocolo, o produto vai ficar parado lá, vai dar problema, certo? Então existe esse prazo. Então dá para você administrar dentro do prazo e muitas vezes você vai ter que fazer algumas justificativas, né? Explicar o porquê que não foi, porque foi um processo de industrialização, isso e aquilo. Lembrando ainda que isso vale principalmente para CMS e para produtos nacionais, tá? Quando é produto importado, você nem direito a benesse tem. Então tem que tomar cuidado também com isso quando vai fazer operações com essa região da Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio. Então, essa foi uma perguntinha interessante que fizeram, que a gente está compartilhando aqui com vocês. E é lógico, tem que sempre consultar a condição do destinatário,
porque às vezes ele tem que estar cadastrado na Suframa, tem que estar ativo. Se não tiver, você nem usufruir do incentivo pode. Então, tome cuidado com essas regiões e principalmente aí pegar um outro gancho. Cuidado com o código fiscal da operação que você vai utilizar, porque nessa operação a industrialização é uma ordem. Então tem códigos fiscais específicos para essa operação. Mas quando você faz uma operação direta para a Zona Franca de Manaus, você tem um código específico. Olha, venda para a Zona Franca de Manaus e área de livre comércio. Se você for fazer operações que não sejam para a Zona Franca de Manaus ou área de livre comércio, você não vai usar esse código fiscal. Se você usar, você pode ter problema na entrada. E não é incomum os fiscos de destino autuarem as empresas só porque preencheram um código errado, não colocaram uma informação adicional no documento fiscal, né? Então, é muito comum isso acontecer. E até, em casos mais dramáticos, há uma desconsideração do documento fiscal, caracterizando ele como inidôneo, só por um preenchimento incorreto. E aí seria a mesma coisa se você está entrando com produtos desacobertados do documento fiscal naquele estado. O que motiva uma cobrança do tributo na sua integralidade, mais multa e vira o caos. Uhum. Então, aí mais uma vez a importância de você revisar os parâmetros fiscais do seu sistema, né? Verificar se você realmente está utilizando para cada tipo de operação o código específico, a CST específica, né? A tributação específica. E como que a gente consegue fazer isso com eficiência? Auditoria Auditoria. interna, periódica. Porque aí eu até fiz um vídeo sobre isso essa semana, né? Não adianta nada você chegar lá e falar assim, ó, você tem crédito aqui. Tá, mas o cara tem um monte de coisa errada que ele tá fazendo, você consegue o crédito e ele vai continuar fazendo aquilo errado. Então a gente tem que matar o problema na origem. Às vezes você tem, sim, a possibilidade de recuperar ou não estava tomando crédito, alguma coisa, mas é devido a uma falha de parametrização, de classificação. Então você precisa corrigir isso, porque dali para frente você vai rodar macio. Corrige, recupera, ou corrige e paga, porque às vezes você deixou de pagar alguma coisa que devia também, tem outro lado. E essa é uma visão que também o empresário tem que ter, cara. Às vezes você não vai trazer para ele um crédito, não vai trazer dinheiro para ele, mas você vai matar um passivo, né? Você vai cortar um passivo que ele pode ter lá na frente por um procedimento incorreto. Então vale muito a pena fazer isso. Daí, casando com a nossa fala, né, a importância da gestão de todas as etapas. Tomada de crédito, emissão do documento fiscal e também gestão daquilo que foi encontrado, seja do crédito, seja do débito, seja do passivo ali, porque às vezes a empresa encontra lá, né, beleza, passou por um processo de recuperação de crédito, não tinha crédito, tinha passivo. Aí você entrega essa dívida no colo do empresário e ele fala aqui, tá, eu faço o que com isso? Então, assim, é muito aquilo de gerir todo o departamento tributário para que isso não seja um peso na empresa e seja uma forma de alavancar o negócio dela, né? Porque, gente, às vezes, a gente às vezes acompanha isso, né? Meu Deus, o meu concorrente tem uma vantagem, tem um negócio assim assado que eu descobri. E ele descobriu isso fazendo o quê? Uma gestão adequada do departamento tributário e transformou isso numa forma de melhorar o negócio dele, o preço dele, a logística dele, qualquer coisa assim. Então, não negligencie o departamento tributário da sua empresa. Acho que essa é a principal fala que a gente pode repetir em todos os Friday Techs. Exatamente. Usando a frase da Bruna ali, que você colocou até em materiais que nós temos ali, às vezes a diferença, né, entre o teu preço e o do cliente é a questão tributária. E mais a fundo ainda, é a forma como ele administra a questão tributária, como ele planejou o negócio dele tributariamente, falando. Né? Então, existem sim lacunas, e lacunas legais, não ilícitas. Os milagreiros tem de monte também, né? Então, o que a gente está falando aqui, não, é de situação legal. Né? De coisas, eu no começo da minha carreira, eu trabalhei no departamento fiscal há anos, eu sei como é que a coisa funciona. No dia a dia, você não tem tempo para parar, olha, hoje eu vou pegar, né, vou fazer uma revisão total de todos os cadastros aqui. Você não consegue nem respirar. Né? Época de fechamento, então, nem se fala. Então, fica aí também uma dica, mais uma dica.
nós aqui fazemos isso, né, para várias empresas. Temos uma metodologia e um sistema que faz isso. Então, é importante você corrigir. Ali você vai encontrar oportunidades, vai fazer com que passivos deixem de existir, e aí, a tempo, você consiga tomar uma decisão, ou mandando espontâneo, pagamento, enfim, parcelamento, enfim, certo? Isso você faz de forma preventiva. E vai cuidar do que importa, né, o empresário, que é do seu negócio. E aí a questão tributária deixa aí com quem é doido, maluco, e gosta de trabalhar com isso. A gente é doido e maluco que, olha, a gente acho que eu sinceramente, às vezes a gente acorda falando 7 horas da manhã tributário e vai dormir falando tributário. Então, eu e você, Nicolas, mais do que eu, é doido e maluco. Doido e maluco. Mas isso é importante. Mas a gente gosta, né? Porque a gente arrumou até uma forma de fazer um programa para falar de tributário. Acho que é porque a gente não aguentava mais conversar entre só nós dois, e a gente tinha que externar nossas opiniões ao mundo. Verbalizar, com certeza, com certeza. E também ouvir a opinião de outras pessoas, né? Isso é uma coisa que a gente tem comentado muito no Instagram, e quem não nos segue pode nos seguir lá, é @TexasBrasil. A gente fala muito de tributário lá também, no nosso dia a dia. E é muito, assim, faz parte da nossa rotina já. Sim. Entre no nosso grupo do WhatsApp ali. Eu ia falar disso. Você que está aí assistindo, acompanhando, não deixa de, por favor, lá dar um like ali, né? Clica lá para receber as informações ali, se cadastra no canal e deixa um like lá que ajuda, né? A gente a compartilhar essas informações aqui, sempre trazendo assuntos interessantes. É isso que a gente quer. A gente quer difundir aí várias questões interessantes do nosso dia a dia. Exatamente. Trazer, assim, conhecimento real, né? A verdade nua e crua. A gente podia chamar nosso programa disso. Exatamente. E com transparência e seriedade. Exatamente. A gente tinha mais um que você responde? O que você acha? A gente deixa para a semana que vem? Vamos deixar para o próximo, porque é denso também esse daí. Esse daí já fica ali, já uma chamadinha, também que tem muita dúvida, tá? Mas vamos falar o Tex Responde aí do próximo, a gente vai falar vamos falar de DIFAL, né? De antecipação, que o pessoal confunde bastante, DIFAL ST. Isso é dúvida recorrente, tá? Então vamos falar sobre isso no próximo episódio. Deixa aqui a ansiedade do pessoal, mas vamos falar disso no próximo, que a gente precisa de mais tempo. E agora já estamos estourando, o pessoal tem que trabalhar e nós também, né? Exatamente. Então, já sabe, né? Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, o nosso direct está aberto. Eu vou deixar na descrição do vídeo depois o nosso e-mail, caso vocês precisem entrar em contato. E sugestões são sempre bem-vindas. Mas alguma reflexão para criar? Acho que não, né? Não, acho que tá tranquilo. Legal, muito boa experiência aí ao vivo. Acho que vamos repetir. Foi legal, bacana. Pessoal que tem dúvidas, quer deixar sugestões, manda um direct pra gente, manda e-mail, tem vários canais aí de comunicação. Agradecemos a participação de todos e sexta-feira nos vemos novamente. E vamos conversando, o pessoal que está no grupo, lá na nossa comunidade, enfim, a gente continua conversando durante a semana ali. Se tiverem alguma coisa para propor ali, para falar, fique à vontade, né? Manda um privado para a gente, né? Manda um privado para a gente e a gente compartilha ali dentro da nossa comunidade. Tá bom? Exatamente. Quem ainda não tá, é só mandar um direct lá no Instagram que a gente passa o link. Por que não deixa o link aberto? Porque a gente, infelizmente, no mundo digital, existem ainda muitas pessoas mal intencionadas. Então a gente acaba né, preservando a identidade de todo mundo e a segurança cibernética, sei lá se é assim que fala. E a ideia é fazer conteúdo, não ficar perturbando, que tem grupo da família, daí comunidade da igreja, comunidade, não sei lá. Então, vamos racionalizar. A gente não quer ficar entupindo de coisa também. Tem que ser um negócio. Exatamente. Beleza, então. Gente, obrigado, Bruna, valeu, um abraço, vamos, e ótimo final de semana para todos. Exato. Bom final de semana, nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.